que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Só até aí, podeis assentar, irmãos. Nós já oramos, apresentamos esse momento ao Senhor. E quando a irmã Simone me convidou para pregar, eu falei amém. O Senhor sempre me dá uma palavra. E eu fiquei orando. E eu falei, Senhor, o Senhor sempre me dá uma palavra. Eu estou crendo que o Senhor vai me dar uma palavra. E nessa noite, eu poderia trazer aqui algo para vocês, uma pregação expositiva, contando alguma história, falando algo a respeito de um tema específico na Bíblia, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração é que se Deus agir, quem pode impedir? O que o Senhor ministrou ao meu coração é a respeito da grandeza dele. E nessa noite eu queria te pedir, em primeiro lugar, para que você imagine junto comigo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, as coisas que ele ministrou ao meu coração. Eu vou tentar me esforçar ao máximo para transmitir tudo aquilo que ele ministrou ao meu coração. Primeiro, irmãos, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Fechem os olhos e observem. Fica tudo escuro. Fica tudo trevas. E no começo de tudo, em Gênesis 1:1, era tudo trevas, como você está vendo. E um Deus poderoso disse: haja luz, e houve luz. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós conseguimos enxergar a luz, mas não é isso que eu quero que você preste atenção nessa noite. Em Gênesis 1:1, é onde fala que Deus inicia a criação do mundo. Quando Ele forma todas as coisas, fala que a terra era vazia e sem forma, e que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Querido, na face do abismo só tinha trevas, e ao longo desse texto nós vamos vendo que realmente só tinha trevas. E no capítulo 1, no versículo 2 em diante, o Senhor começa a descrever, Moisés começa a descrever como que Deus criou o mundo. E queridos, nessa noite eu quero que você preste bastante atenção na grandeza desse Deus. Foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, a grandeza do Deus poderoso a quem nós servimos, o Deus todo-poderoso. E mais na frente eu vou te explicar por que chamam Ele de todo-poderoso. Quem aqui nessa noite tem um parente, um familiar, alguém que você ama, que você tem colocado na presença do Senhor para que essa alma se converta? Acho que todo mundo aqui, todos nós aqui. Queridos, eu quero encorajar vocês nessa noite a crer nesse Deus que é poderoso. Porque imagina comigo, só existia um abismo, só existia trevas, e uma única voz fala: haja luz. E no mesmo instante houve luz. Quem é que você conhece hoje em dia o mais alto escalão, até mesmo o presidente de qualquer república, que ele diga assim, que se faça tal coisa ou que haja tal coisa, e aquilo é feito no
marchando em volta da cidade, dando volta em volta de uma cidade. Para que é isso? As pessoas deviam olhar, os inimigos deviam olhar e falar assim: esse povo está maluco, esse povo está achando que é o quê? Que isso aqui é uma brincadeira, que eles vieram aqui dançar e cantar. Eles estão achando que o quê? Que vai acontecer? Passou um dia, passou 2 dias, passaram-se 3, 4, 5, 6 e nada aconteceu, nenhuma rachadura no muro, irmãos. Nenhuma rachadura no muro, mas para nossa mente você ficar pensando assim: por que aquele povo ficou marchando em volta de uma cidade? Para quê? E eles marcharam em volta de uma cidade chamada Jericó. Quem aqui conhece e sabe dessa história? Que marcharam em volta de uma cidade chamada Jericó. Queridos, no 7º dia, somente marchando em volta daquela cidade, na 7ª volta, o povo deu um grito e os muros da cidade ruíram. Os muros da cidade foram abaixo. Vocês conseguem entender o poder desse? Porque para mim arde dentro do meu coração quando eu imagino um Deus que pode falar assim para o povo: marche em volta dessa cidade porque eu vou derrubar. Quem é em sã consciência que vai crer que isso vai acontecer, queridos? É só crente. Nessa noite eu quero saber se tem algum crente comigo que crê que a sua causa está na mão desse Deus. O teu familiar está na mão desse Deus. A tua família está na mão desse Deus. E, queridos, eu quero logo contar esse testemunho. Eu fui ali no banheiro, já peguei logo meu lencinho, porque a minha toalhinha de chorar, eu falo, a minha toalhinha de chorar eu não achei. E eu me emociono quando eu vejo o poder de Deus sendo manifesto. Hoje eu tenho várias irmãs. Meu pai não é crente, nunca se converteu, então ele teve diversas filhas, todas mulheres. E a minha irmã mais velha hoje me mandou uma mensagem e eu quero abrir um parêntese para isso. Quando eu tinha 15 anos, meu tio me convidou para ir à igreja que ele congregava. E nessa igreja fui eu, foi meu tio, foi a minha tia, a mulher dele, e essa minha irmã. E lá o Senhor bradou, Deus enviou um pregador de 17 anos e ele pregou. Eu aceitei Jesus, mas não me converti. Mas eu aceitei Jesus naquele dia. Eu vi a minha irmã cheia do poder de Deus. Eu vi a minha irmã batizada com o Espírito Santo. Eu fiquei sem entender, né? Eu não conhecia, eu não sabia, eu nunca tinha ido a uma igreja pentecostal na minha vida. E aí quando foi hoje, e passaram-se o tempo, né, irmãos? Eu tenho 36 anos, então já tem 21 anos isso. A minha irmã se desviou, se afastou, o marido traiu e ela optou por não continuar com essa relação. Enfim, foi algo devastador na vida dela e ela, não quero mais saber de Deus não. Aí hoje, irmãos, e eu tenho sempre orado, eu falo: Senhor, foi ela que me apresentou a Ti, foi o meu tio que me apresentou a você, ao Senhor, foram eles que me levaram para a Tua igreja, para conhecer a Ti, para conhecer a Tua palavra, para me aprofundar nisso. Por que eles não Te servem? Por que eu estou aqui e eles não? E aí hoje, irmãos, a minha irmã me mandou uma mensagem me convidando para o aniversário do filho dela. E eu vi que ela tinha apagado as fotos dela no Instagram e ela estava postando umas coisas diferentes. Ela estava postando uns stories diferentes no WhatsApp dela. E aí eu falei assim: irmã, você está frequentando alguma igreja? E ela falou assim: eu estou congregando na minha primeira igreja porque o meu filho a casa torna. Ai, queridos, eu glorifiquei o Senhor naquela hora, meu coração se encheu de alegria. Eu falei para ela, eu disse: irmã, eu estou chorando. Aí ela falou: eu também, porque foi algo lindo. O aniversário do meu sobrinho foi só desculpa, irmãos, para ela me contar que ela estava servindo ao Senhor novamente. Ah, queridos, eu me alegrei tanto, eu falei: Senhor, que presente maravilhoso. Eu vou pregar nessa campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor como testemunho da minha casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos, esse Deus, Ele é tremendo, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o grandão da Galileia, como fala na Bíblia. Não tem isso não, mas nós chamamos Ele de grandão da Galileia, porque para nós não existe adjetivo que consiga definir o que Deus é, o tamanho
para apresentar a Ti. Queridos, e passeando pela Bíblia e pegando exemplos de quantas vezes o Senhor foi poderoso, quantas vezes o Senhor fez coisas inimagináveis, aí eu me deparo com Gideão. Eu lembrei que a gente tinha lido na leitura no áudio junto com a igreja. Meu Deus, teve Gideão. Gideão saiu para guerrear contra os midianitas, né? Graças a Deus, os midianitas hoje são tudo convertidos. Oh, glória! Os midianitas, irmãos, que a gente chama o pessoal da mídia, são os midianitas, são tudo convertidos, não são esses aqui não, viu? E aí Gideão foi guerrear contra o povo midianita. E ele foi com 32 mil soldados. Irmãos, vamos dizer que ele conseguisse guerrear com os 32 mil soldados. Alguém aqui tem uma noção mais ou menos de quantos inimigos eles iam atacar? Em números de homens? Eram muitos. Eram aproximadamente, isso é um fato histórico, são coisas históricas, não está na Bíblia, tá, irmãos? São fatos que ao longo da história foi se passando. Eram aproximadamente 135 mil midianitas. Queridos, mesmo com 32 mil, não dava para esses homens derrotarem os 135 mil. Faz as contas aí na sua cabeça. E alguém que tem uma lógica para dizer que 32 mil consegue derrotar 135 mil, me fala aqui. Eu fiquei do mesmo jeito, queridos. Não tinha como. Só que não foi assim que Deus fez. Deus falou, não, essa vitória aí não pode ser desse jeito não. Porque senão eles vão dar a glória para o homem. Vão dizer que foi o homem que venceu, foi Gideão que venceu. Foram esses 32 mil. Vamos dispensar mais uns aqui. Dispensa uns, dispensa os outros. Quantos que ficaram? Vocês sabem, né? Quantos ficaram? Irmãos, ficaram só 300 homens. 300 homens, essa igreja tem 300 lugares. Imagina, uma pessoa aqui em cada lugar, e essas 300 pessoas que estão aqui fossem guerrear contra 135 mil. Mas, queridos, os 135 mil, eles só não contavam com uma coisa: quem era o general deles? Quem era o Senhor deles? Senhor foi grande, poderoso e temível. E eu quero dizer aqui para vocês o significado. Eu anotei no meu celular qual é o significado de soberano. Porque ao longo de toda a Bíblia você vai ver. Você vai ver em Salmos, você vai ver em Gênesis, você vai ver. Praticamente eu não sei, eu não contei, mas eu acredito que em todos os livros da Bíblia tem chamando o Senhor de soberano. E aí eu fui pesquisar e disse, por que essa palavra, né? Por que essa palavra se repete tanto? E na explicação da palavra está assim: soberano, que exerce poder e autoridade supremos, rei, que detém o domínio, dominador, influente, poderoso ou potente nos seus atos e efeitos, que atinge o mais alto grau, excelente no seu gênero, excelso, notável, magnífico, supremo. Queridos, vocês conseguem dar tantos adjetivos para algo ou alguém nos dias de hoje? Tantos assim, tantos adjetivos grandiosos para algo que você tem ou para alguém que você conhece? Eu acho que não, né? Ninguém aqui consegue, porque só existe um que é soberano, só existe um que é supremo, só existe um que é rei sobre todos os reis.
que hoje nem tudo deu certo na sua vida, mas que ainda assim você insiste em servir esse Deus, você insiste em marchar porque você crê, como disse aqui nessa palavra, como essa moça falou aqui para você crê que quando você chegar diante do seu problema, esse Deus que abriu o mar, esse Deus que é poderoso, ele vai bradar em seu favor e você vai receber a vitória no nome de Jesus. Queridos, eu também continuei vendo outros relatos e eu falei assim, Senhor, me mostra, vai me direcionando na tua palavra sobre várias vezes que o Senhor foi grande e poderoso, sobre várias vezes que o Senhor foi terrível na terra. E ao longo de toda a Bíblia nós vemos diversas mulheres que eram estéreis. Muitas mulheres que eram estéreis e elas desejavam ter filhos. Eu quero saber qual é a sua esterilidade hoje. No que você não rompe? Qual é aquele departamento, aquela área da sua vida que você fala assim, olha, nessa área aqui eu estou presa, nessa área aqui eu sou estéril, nada para mim nessa área dá certo. Às vezes é na área sentimental, na área financeira, na sua casa, você às vezes não tem sido um bom exemplo para a sua família. Queridos, nessa noite nós estamos adorando e servindo um Deus que abre madres, é um Deus que cura a esterilidade. Nessa noite eu gostaria que você saísse daqui de posse dessa vitória, crendo que essa área da sua vida que você não conseguia romper, que a partir de hoje você vai marchar e você vai romper para a glória do nome de Deus. Ana era estéril, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Isabel era estéril, ela e o marido eram velhos, e o Senhor dizia, não, ainda assim eu vou abrir a madre delas, eu vou dar filhos para elas, eu vou dar vitória na vida delas, e o Senhor fez. Por que Ele não pode fazer na minha vida e na sua vida hoje? Quem será que mudou? Essa frase é tão clichê, não é, Maria? Essa frase é tão clichê, Deus não mudou. Só que é igual quando a gente vai ler a Bíblia tem mais de 4.000 promessas. Ela é um testamento. Para quem não sabe o que é testamento, o testamento é um documento que fala qual é a sua herança. E aqui nesse testamento diz qual é a nossa herança, só que muitas vezes a gente só lê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma promessa, mas você tem tomado posse dessa promessa? Você tem colocado isso no seu coração e vivido e sentido, Senhor, todas as coisas precisam cooperar para o meu bem, porque eu te amo. Você já disse para Deus hoje que você o ama? Abra sua boca e diga, Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Deus, eu quero viver as tuas promessas, eu quero tomar posse daquilo que o Senhor deixou para mim, da minha herança. Quem é que quando recebe uma herança abre mão? Não tem esse, querido, não tem esse. Quem recebe uma herança, ele quer reivindicar uma herança, ele contrata um advogado, ele pede para esse advogado, não peleje para minha causa, eu fiquei sabendo que eu tenho uma herança, preciso tomar posse. Tome posse nessa noite da herança que existe descrita aqui nesse livro, querido, porque essa herança aqui ela não acaba, a ferrugem não come, o ladrão não leva, nada acontece com essa herança aqui, porque essa herança é eterna. Essa herança aqui é a herança de que um dia nós iremos morar com Cristo, e nós precisamos crer nisso. Queridos, existe outra passagem para mim surreal, e quando eu li outras vezes eu falei, não é possível. Elias combateu os profetas de Baal e de Baalins, e Deus usou ele, e ele fez cair fogo do céu. Ele não, né? Por intermédio dele o Senhor mandou fogo do céu, e ele se prostrou, se escondeu numa caverna, e Deus mandou os pássaros alimentar ele. Deus mandou os corvos alimentar ele, e numa outra ocasião Deus mandou um anjo alimentar ele. Como assim? Você está com fome, você está ali esperando a morte, porque a gente vê Jeremias, né? Jeremias uma hora está fugindo da morte, outra hora está assim, Senhor me leva, Senhor, por que eu vou viver se nem meus pais estão vivos, eles não foram dignos, será que eu sou melhor do que eles? Me leva. E aí num outro
pássaros. Como assim vai chegar um pássaro na sua casa? Ai, que fome, querido, tanto pudim, e um pássaro vai trazer lá para sua casa? Querida, é só o Deus Todo-Poderoso que pode fazer essas coisas na sua e na minha vida. E esse Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o Deus que abriu o mar. Ele continua sendo o Deus que disse: haja luz e houve luz. Ele continua sendo o Deus que mandou alimentar Elias na caverna. Ele continua sendo o mesmo Deus que abriu a madre de várias mulheres descritas na Bíblia, e provavelmente você conhece o testemunho de alguém que não podia ter filho e hoje pode. Por que é que nós duvidamos tanto desse Deus? Não vamos duvidar mais desse Deus, vamos crer nesse Deus, no Deus que curou a pastora Tati. Ela contou o testemunho, ela disse que Deus tratou na vida dela, reuniu as pastoras e oraram por ela e decretaram o fim de um ciclo na vida dela, um ciclo que queria abater a casa dela, e hoje ela está aqui. Nós estamos aqui. Eu era uma improvável, fui morar no interior do Ceará, não tinha nem água encanada, irmãos, e minha mãe buscava água na cabeça, buscava água no jumento e pelejava. Não tinha banheiro na nossa casa, aquelas casas bem simples. O meu marido foi lá e me conheceu, e agora eu estou aqui, queridos, eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor ao seu coração. Porque que esse Deus que me tirou lá daquele lugar não pode entrar na tua casa e fazer isso com você? O que é tão difícil? Me fala, porque também tem outro versículo aí, Salmo 147, 5 ou 7, 17. Salmo 145, 17 fala que não tem nada tão difícil para Deus. Não existe, querido, nada que seja muito difícil para Deus. Eu separei tantas outras referências, tantas outras, que eu não vou conseguir falar por conta do tempo, mas eu sei que se você passear um pouquinho pela Bíblia, você vai ver algum caso extraordinário. Você vai ver algo extraordinário que o Senhor fez. E eu quero finalizar com vocês, irmãos, falando sobre um tempo que há de chegar. Coloca para mim aí no telão Apocalipse 1:8, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei para vocês que eu ia falar por que Deus é chamado de Todo-Poderoso, e eu vou falar agora. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, aleluia, queridos. O livro de Apocalipse, ele inicia com João dizendo que o Senhor apareceu para ele e mandou um anjo para contar e mostrar todas as coisas que iriam acontecer conosco. E João fica assim extasiado. Tem coisas ao longo do livro de Apocalipse, tem coisas que ele fala assim: tem coisas que eu nem fui permitido contar, eu nem posso colocar aqui nas escrituras, mas ele vem nos preparar. Em Apocalipse 1, eu vou ler aqui rapidinho. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aquele que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Querida, esse tempo está muito próximo. O tempo em que nós vamos morar com Jesus, em que nós estaremos com Ele naquela cidade linda, que os muros são de ouro e de cristal, os muros são de pedras preciosas e o rio que é de ouro. Querido, não dá para imaginar você pisando em ouro. Você, quando vai casar, você fica assim: meu Deus, quem é que vai dar aliança? Porque é um dos trem mais caros que tem. E chegar lá no céu, você vai pisar nas ruas de ouro. É inimaginável o poder, a grandiosidade desse Deus. E nessa
Brasil chama hífen, eu disse, tem alguma coisa aí, por que é todo poderoso separado com hífen? E aí eu fui ler no dicionário, depois se você quiser pesquisar, você também vai entender melhor. Tem essas duas palavras juntas, porque uma só não era suficiente para descrever o tamanho e o poder desse Deus. Todo dá um conceito de intensidade e poderoso de inteiramente. Então não tinha como falar assim, o Deus que é inteiramente todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Não dava para colocar tudo isso. Eles pegaram e colocaram duas palavras e falaram assim, não, nós vamos colocar porque quem lê vai entender. Quem lê as palavras desse livro vai entender. Quem lê essa palavra toda, quem lê o que tem escrito aqui, a grandiosidade desse Deus vai entender que uma palavra só não é possível para descrever o tamanho e o poder desse Deus. Queridos, é um poder ilimitado. Eu também pesquisei qual era a palavra que usaram no grego, né? Eu não sou muito de pesquisar esses significados, mas eu disse, deve ter alguma coisa diferente. E estava lá escrito que a palavra grega para todo-poderoso era Pantocrator, aquele que governa sobre tudo. Queridos, Ele governa sobre a minha vida, Ele governa sobre a sua vida, Ele governa sobre a sua casa, Ele governa sobre o seu lar, Ele governa sobre o seu filho desviado, sobre a sua mãe afastada, Ele governa sobre a sua família que ainda não se converteu, que ainda não conheceu, Ele governa sobre o seu trabalho, sobre a sua dificuldade, Ele é o Deus que governa sobre as suas finanças, Ele é o Deus que governa sobre todas as coisas, porque agindo o Senhor não há quem possa impedir. A minha força não pode impedir, a oração contrária não pode impedir, a bruxaria não pode impedir. Tem um texto na Bíblia que fala que não há nada que fica oculto aos olhos do Senhor, e também tem coisas que vão acontecer que o Senhor sempre revela aos seus. Querido, não tem obra de bruxaria, não tem nada que faça contra a sua vida que o Senhor Todo-Poderoso não possa desfazer, que o Deus Todo-Poderoso não possa governar sobre isso. Um Deus que formou todas as coisas, querido. Ele formou todas as coisas, e no sexto dia Ele formou o homem com todo cuidado, com todo carinho, pegou o barro, amassou e formou e soprou nele o fôlego da vida. Hoje você tem o fôlego da vida, hoje você pode adorar esse Deus, e você pode crer que Ele vai realizar, que Ele vai te ajudar a transpassar por todas essas dificuldades. Creia, querido, venha aqui para essa igreja, traga o nome do seu familiar e coloque aqui. Eu coloquei o nome dos meus familiares aqui. Coloque o nome do seu familiar, a sua causa é impossível, porque o Senhor vai te dar vitória. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Deus seja louvado, amém? Deus abençoe, irmã. Eu quero perguntar, meus irmãos, se em nosso meio alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Essa é uma palavra que nos convida